Glória a Deus. Convidamos a igreja a colocar-se de pé. Bendito o nome do Senhor. E o trabalho continua, pastor Severino, para lhe fazer como Deus lhe dirigir. Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Podem sentar, meus irmãos, obrigado. Meus queridos, é sempre muito bom poder voltar aqui, a esta casa que nós amamos de verdade e por quem temos um carinho todo especial. Passei com vocês, vou dizer apenas 5 anos, porque é onde eu estou, já vai fazer 11, né? Então, passei com vocês apenas 5 anos e 3 meses, mas foi um tempo suficiente para guardar de vocês coisas boas em nossas vidas. Falo de toda a minha família, nossa família. Também é muito bom poder estar aqui com o pastor Edmilson. Eu tenho dito em algumas ocasiões que Edmilson é como um irmão para mim. Também poder ver aqui os companheiros presbíteros. Nós também amamos muito esses companheiros. Enfim, toda a igreja. Livro de Neemias, capítulo 8. Versículos 5 e 6. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém? Meus queridos, o texto bíblico nesta noite que tem vindo, que me foi entregue para trazer para os irmãos uma palavra, está justamente em um dos livros de grande importância na estrutura bíblica e na história do povo de Israel. Historicamente, o último livro histórico na estrutura bíblica, e este livro foi escrito pelo próprio Neemias, e o tema que nos foi dado para desenvolver com os irmãos foi a igreja em defesa da sã doutrina, numa perspectiva da ética cristã. A igreja em defesa da sã doutrina. Eu não vou dizer aos irmãos que nós estamos vivendo uma época diferente de muitas outras, porque em todas as épocas da história do povo de Deus sempre houve, de forma coletiva, em alguns grupos e de forma individual em algumas pessoas, sempre a necessidade de uma busca de uma restauração dos princípios éticos doutrinários da igreja para nós e para o povo de Israel na religião judaica. O povo de Israel teve seus momentos na sua história bons, mas também teve seus momentos difíceis, momentos ruins,
teve seus momentos de glórias e seus momentos de infelicidade, de tristeza, de angústia. E em todos esses momentos sempre era a resposta ou reflexo do comportamento que o povo apresentava em relação a Deus. Pois Deus havia feito uma promessa ao povo, que o povo lhe sendo obediente, que o povo observando sua palavra, sempre Deus ia estar do lado do povo, e abençoando, e guardando, e livrando, e fazendo este povo prosperar. Mas o mesmo Deus disse que se o povo lhe desobedecesse, se o povo deixasse de cumprir sua palavra, o Senhor lhe entregaria às mãos dos inimigos, no caso das nações circunvizinhas de Israel. Então o povo foi avisado do que lhe poderia acontecer se por algum momento deixasse de andar na presença de Deus, observando a sua palavra. Mas, como seres humanos que eles eram e são, como nós também somos, fadados a fracassos, a erros, a falhas, porque somos cheios de defeitos, de imperfeições, não estamos livres de momentos difíceis na vida espiritual e até de queda espiritual. Pois se nós não nos cuidarmos, quando não esperamos, estamos envolvidos com aquilo que não queríamos estar envolvido, com aquilo que não desejávamos estar envolvido, não obstante levados por momentos difíceis, acabamos nos envolvendo com aquilo que não queríamos nos envolver. E isso aconteceu com o povo de Israel. E Deus sempre tratou com o seu povo de acordo com o momento. Quando o povo obedecia a Deus, tudo que o povo fazia prosperava, era sempre um momento de glória, e a bênção de Deus pairava sobre o povo. Também, quando o povo violava os princípios de Deus, Deus também tratava com o seu povo. Em alguns momentos, Deus permitiu que Israel fosse entregue às mãos de nações inimigas, porque desde quando Israel saiu do Egito com destino à terra de Canaã, Israel enfrentou na sua caminhada inimigos vários, e que temeram e que tinham medo, dada a grande multidão, de modo que algumas delas nem permitiram que Moisés passasse por sua terra com aquele grande povo numeroso. Mas Deus, que é fiel nas suas promessas, Deus não falha. E Ele que prometeu levar ao povo a terra prometida, Deus fez com que o povo fosse introduzido na terra prometida. E Deus disse através de Moisés que o povo, quando chegasse na terra prometida, e que fosse morar em casa que não construíram, em cidade que não edificaram, e comer daquilo que não plantaram, disse Deus através de Moisés: não se esqueçam que vocês estão desfrutando daquilo que não construíram, que não edificaram, que não plantaram, mas é Deus que está vos colocando nesta condição. Amados irmãos, somos sempre fadados a esquecer daquilo que Deus faz conosco. Israel se esqueceu. Deus entregou Israel na mão dos assírios, em outros momentos nas mãos dos moabitas, em outros momentos na mão dos egípcios. Porém, 3 cativeiros que mais marcaram o povo de Israel foi o assírio e o babilônico, em especial o babilônico, que teve maior duração de 70 anos. E o mesmo Deus que disse por intermédio de Jeremias que Jerusalém seria assolada e destruída, e os irmãos sabem bem
E porque Jeremias profetizava isso sobre o povo, ele foi levado ao poço. Foi levado lá que Deus mandava. Jeremias não era profeta de quarto, nem de fundo de quintal, nem de cozinha de ninguém. Jeremias era profeta de Deus, e que ainda que a sua cabeça rolasse, ele dizia aquilo que Deus mandava. Glória a Deus. Então, quando Deus te usar como profeta dele, como instrumento dele, se é Deus que está te usando, não temas. Diz tudo quanto Deus te mandou dizer, e não engole a palavra, porque é perigoso. Você pode pagar um preço alto. Contudo digo, cuidado para não dar uma de menino e não se auto-usar, porque também quem se auto-usa paga preço por conta disso. É profeta mentiroso, é profeta enganador. Tampouco seja profeta que anda buscando vida de um e de outro para estar profetizando, porque Deus não se deixa escarnecer. Seja profeta de Deus. Fale somente aquilo que Deus lhe mandar falar. Mas Jeremias não temeu as dificuldades que estava enfrentando e continuou profetizando a palavra de Deus. Queridos, de modo que o dia do cumprimento das profecias que ele profetizou chegou, e o povo, por desobediência, foi levado à Babilônia, e ali passou 70 anos em cativeiro. Mas o mesmo Deus que disse que levaria o povo para lá, o mesmo Deus também disse que traria o povo de volta outra vez. E aí eu vejo, sabe o quê? A operação do grande amor e misericórdia de Deus. E é o que a Bíblia diz, que a ira de Deus não permanece para sempre. Glória a Jesus. Deus pode se irar com você hoje e amanhã passar a ira de Deus, e você está restaurado, dando glória a Deus, falando em mistério, profetizando, pregando, cantando e dizendo que Deus é bom e que é o diabo que não presta. E é aí que muitas vezes alguém não entende. Mas aquela irmã que pecou ontem, é porque você é tão humano quanto ela. Não perdoou ainda, mas Deus já perdoou. Mas Deus já perdoou. Deus não perdoa como eu, não perdoa como você. Ele perdoa como Deus bondoso, longano, misericordioso, um Deus que não permanece por muito tempo com ninguém debaixo da sua ira. Glória a Jesus. Exceto se você nunca se arrepender, se você nunca reconhecer. Mas no momento que reconhecer, a misericórdia de Deus permeia a sua vida outra vez. O perdão de Deus te alcança e tu voltas de novo a sentir a alegria, o gozo da salvação de Deus. E aí, amados, o povo vai, mas Deus, por intermédio de um rei ímpio, de um rei que não temia a Deus, de um rei que não tinha nada a ver com a religião judaica, Deus chega a dizer: meu servo, Deus chama de meu servo, diz que escolheu, diz que elegeu, diz que ungiu, e diz mais: eu vou adiante de ti, eu vou quebrando os ferrolhos, arrebentando os portões, mas eu vou te dar vitória, eu vou te dar os tesouros da escuridade. Glória a Deus. E Deus disse isso para um rei ímpio, e disse: e tu cumprirás toda a minha justiça. Quando Deus quer dar vitória a crente, Ele usa até o ímpio. Glória a Deus. Deus usa ímpio para dar vitória a crente, a justa, salva, reta, temente a Ele. Glória a Deus. Claro, Israel não tinha nenhuma condição bélica e derrotar o império babilônico, não tinha nenhuma condição bélica, estava escravo, pobre, miserável, sem nada. Como iria derrotar o grande império babilônico? Deus tinha que usar um outro império,
dá força que ele não tinha, estratégia que eles não tinham, Deus dá. Mas o objetivo de Deus era libertar o seu povo Israel. Glória a Jesus. Irmãos, há coisas que acontecem em nossas vidas que nós perguntamos: Deus, como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Eu não sei como, eu não tenho a condição. Claro, a condição não é tua, a condição não é minha, o poder não é teu, o poder não é meu, o poder é de Deus, a condição é de Deus, o caminho é de Deus, porque Deus traça caminho certo para os seus filhos caminharem por ele. Deus manda ímpio na frente do justo, arrebentando tudo, quebrando os caminhos, abrindo os caminhos, tirando os embaraços, os empecilhos, aplanando os montes e dizendo: é para minha filha passar, é para meu filho passar, é para o meu povo passar, porque eu sou Deus, diz o Senhor, e estou abrindo caminho para tu passar nesta noite. Aleluia! E assim foi com o povo de Israel. Ciro, rei da Pérsia, Deus usou. E depois que Ciro saiu do poder, Deus continuou usando os demais reis. E desta feita, Artaxerxes I, Israel continuava em dificuldade, muito embora já havia mais ou menos 90 anos que Israel havia começado a voltar do cativeiro. O primeiro grupo voltou com Zorobabel. Ele trouxe consigo uma grande leva, um grande número de judeus, e ele tinha uma missão, é de reconstruir o templo de Jerusalém, reconstruir as casas de Jerusalém. E aí, queridos, eu aprendo duas coisas em reconstrução do templo e das casas. Quando os judeus tiveram o seu templo destruído, tiveram sua vida religiosa, espiritual também destruída. Não há templo, não há sacrifício. Não há templo, não há adoração. Não há templo, não há sacerdote. Não há templo, aleluia! O povo não tem onde buscar a Deus. O povo perdeu este privilégio. Daí, lá na Babilônia, sentiram a necessidade de adorar ao Deus de Israel, mesmo com limitações. Aí construíram as suas sinagogazinhas, pequenos salões. Amados irmãos, reconstrução das casas. Casas fala de famílias. Casas fala de famílias. E aí, restauração das famílias. Porque com o cativeiro babilônico, as famílias foram destruídas, pais foram mortos, alguns filhos levados cativos, enfim, as famílias se destruíram, se esfacelaram, se dividiram, e agora para voltar, para reconstruir, difícil. Outra mais, depois de 70 anos lá, houve um tempo para nascer gente, casar, gerar mais gente, depois morrer. E muitos que lá nasceram até morreram e nunca mais voltaram. Outros que foram, nunca mais voltaram para Israel. Mas houve uma geração que nasceu lá e que voltou para cá. Ele não voltou, veio, porque nunca foram de cá, nasceram lá. De modo que alguém até acredita, alguns historiadores, que Neemias foi um dos tais que nasceu lá na Babilônia. Alguns até dizem isso. Outros afirmam que não, baseado em alguns textos da Bíblia, e que eu não vou entrar no momento nestes pormenores, porque esse é assunto para aula teológica, e no momento não estamos aqui para dar a vocês uma aula teológica. Queridos, a primeira leva veio com Zorobabel. Ele fez sua parte. Depois de muitos anos, volta Esdras, porque muito embora ter voltado Zorobabel com a missão de reconstruir o templo e as casas, mas ele não era sacerdote.
Ele não era escriba, e o povo que votou estava miseravelmente, socialmente falando, na miséria, mas também estava na miséria espiritual. E a missão de Esdras foi restaurar o culto, restaurar a adoração. E para restaurar culto e adoração, consequentemente se restaura os princípios doutrinários, teológicos da religião judaica. Estão reconstruindo princípios da religião judaica. Esta era a missão principal do sacerdote Esdras. Mas, amados, mais ou menos 90 a 100 anos se passaram entre Zorobabel e a volta de Neemias. Irmãos, 90 anos não são 90 dias, são 90 anos. E ainda Jerusalém continuava sem os seus muros. Porque com a volta deles, as nações vizinhas de Israel não lhes deram trégua, não lhes deram paz. E Zorobabel, Esdras não tiveram coragem nem força suficiente para enfrentar estas nações, até porque Esdras era sacerdote, não era rei, não tinha habilidade com guerra, não era um homem preparado, tampouco tinha do rei autorização para fazer isto. Ele era sacerdote religioso, ele cuidava da vida espiritual do povo. Mas sabe-se que no Oriente daqueles dias, uma cidade sem muro era uma cidade desprotegida, fadada ao fracasso, fácil, vulnerável de ser invadida e tomada por qualquer inimigo, porque não tinha proteção nenhuma. Por isso os muros eram fortes e fortificados para que impedisse a invasão dos inimigos. Jerusalém estava totalmente vulnerável a uma invasão. Neemias, estando lá em Suzã, capital do império, em uma função de honra, de destaque no palácio, porque ser copeiro do rei não era ser qualquer não era qualquer um, era alguém de extrema confiança do rei. Não obstante, certas funções sempre eram atribuídas ao escravo, porque como copeiro do rei, ele tinha obrigação de primeiro provar do vinho que vinha para o rei, a comida que vinha para o rei, tudo passava primeiro pela sua mão, ele provava. Se tivesse veneno, quem primeiro morria era ele. Não podia chegar ao rei sem passar pelo copeiro mor, o chefe que cuidava deste negócio. E Neemias tinha esta função de destaque e de confiança no palácio. Vivia bem. De repente recebe uma visita inesperada do seu irmão. E seu irmão, com mais alguns judeus, chegaram no palácio e contaram a Neemias o estado de miséria que estava vivendo os seus irmãos judeus. Socialmente miseráveis, porque estavam pobres. Espiritualmente pobres, porque o pecado de novo havia invadido Jerusalém e Israel. Os muros continuavam sem conclusão e as portas continuavam queimadas há 140 anos passados pelos babilônios. 140 anos haviam se passado aproximadamente e as portas não haviam sido reerguidas. Os muros não haviam sido reconstruídos. E ele falou da miséria que se encontravam lá os irmãos. Sem se falar dos seus irmãos judeus que eram abastados e que se aproveitavam dos miseráveis pobres e lhes emprestavam dinheiro com usura, cobrando um juro absurdo. Então, para quem era pobre, ficava o quê? Miserável. Não tinha como pagar. Consequentemente, com a tradição da lei judaica,
não lhe restava outra coisa, se tornar escravos dos seus próprios irmãos dentro da sua própria terra. Lembra da mulher que morreu seu esposo? Ela foi dizer a Eliseu: olha, meu esposo era um homem de bem, era um homem trabalhador, mas também era um irresponsável, que morreu e antes de morrer contraiu um monte de dívida e não pagou. E porque não pôde pagar, agora estou eu com meus filhos e também não tenho com que pagar tudo que ele deixou. E agora os credores vão levar meus filhos como escravos, como um pagamento da dívida. Eles podiam dizer: mulher, o que tem eu contigo? O que tem a ver com isso? Eu não contraí nenhuma dívida, foi o teu marido. Isso é problema teu e dele, não é comigo. Mas homem de Deus, irmãos, homem de Deus, ele foi escolhido e foi chamado para ser tanta coisa, irmãos, para mostrar caminho para soluções que às vezes a gente nem tem para a gente mesmo, mas Deus nos dá direção e mostra a alguém o caminho por onde é. Glória a Jesus. Mas uma coisa ele precisava, que a mulher tivesse alguma coisa para que o milagre acontecesse. O que você tem? Não tenho nada. Mas nada mesmo? Nada. Então, se não tem nada, eu também não posso fazer nada. Mas a mulher lembra: que eu tenho somente um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. É o suficiente. É o suficiente para Deus. Quem nada tem, nada vale. Quem nada tem, nada é. E você, como filho de Deus, você não é desprovido de tudo. Você sempre tem alguma coisa. Mas pastor, é pouco demais. Deus não quer saber quanto é. Quer saber se você tem alguma coisa. Tem ao menos fé? Tem. Já é alguma coisa. O que não pode é não ter nada. Mas se ao menos tem fé, aí diz Jesus, que a fé, ela faz mover monte. Pronto, é o suficiente. A fé, aleluia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova daquilo que eu e você nunca viu. Então, se tem fé, é o suficiente para Deus fazer alguma coisa na tua vida nesta noite. Glória a Deus. Então, eu não creio que tu vieste a este culto desprovido de tudo, porque tu trouxeste alguma coisa para apresentar a Deus. Até porque Deus disse ao seu povo, lá em Deuteronômio 16:16, disse Deus: e ninguém apareça vazio perante mim. Ninguém apareça vazio perante mim. Então, quando as pessoas veem a Deus, só me restou a fé. Marido morreu, ficou endividado, não tem o que pagar. Mas você crê? Creio. Então vai ser feito conforme a tua fé. Aleluia. Até aquilo que você tem, que não tem nem valor muito grande, Deus faz com que alguém dê um preço que nem vale, mas Deus vai te dar vitória nesse negócio. Glória a Jesus. E amados irmãos, lá está Neemias no palácio e recebe a notícia do estado de miséria que os seus irmãos estavam vivendo. Neemias ficou triste. E como disse ele, diante do seu rei: eu nunca estive triste diante do Senhor. Esta é a primeira vez. Mas por que o teu semblante é triste? Ah, rei meu Senhor, é que eu fui informado que os meus irmãos judeus estão em total miséria lá em Jerusalém. E isso me comoveu a alma, isto me entristeceu a alma, glória a Deus. Isto me angustiou a alma, porque eu desejaria muito ir lá fazer alguma coisa por eles. Queridos, quando a gente é sincero, quando a gente não mente, quando a gente apresenta a Deus a verdade,
Deus contempla a nossa sinceridade e Ele abre porta, ainda que você não veja nenhuma possibilidade. Deus abre porta, glória a Jesus. Deus abre caminho no meio do mar e o seu povo passa. Impossível ao ser humano, mas possível para Deus. Deus faz pedra jorrar água, impossível para o homem, mas possível para Deus. Deus faz chover codornizes em pleno deserto, onde não tem nenhuma comida, mas Deus manda nuvem de codornizes e alimenta o seu povo. Amados irmãos, quando Deus quer dar vitória, Ele move os céus, move a terra, Ele mexe com a natureza, mexe com o sol, mexe com a lua, aleluia, o sol detém, ou a terra se detém, aleluia, e tudo fica conforme a sua vontade. O dia se prolonga, como aconteceu com Josué. Deus prolonga dias, mas a vitória chega, porque Deus não mente. Aleluia! Quando Deus quer dar vitória, Ele faz coisas tremendas. Glória a Deus. Irmãos, eu rabisquei aqui, eu escrevi, eu digitei, botei aqui, mas não estou conseguindo nem olhar para isso aqui que eu digitei. Não estou conseguindo nem olhar para isso aqui, Fabrício. Aleluia. É melhor deixar Deus falar como Ele quer, né, irmãos? Pode ser que o que eu programei não é o que Deus quer falar, glória a Jesus. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Eu conheço a maioria de vocês, mas não sei quais as vossas necessidades nesta noite. Mas o Deus dos céus, este que vos conhece muito mais do que eu, Ele conhece todas as nossas necessidades. As de ordem espiritual, financeira, familiar, social, enfim, Deus conhece todos nós. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, porque Deus não fala em vão. Deus não fala para a parede, Deus não fala para banco, Deus fala para crentes salvos, Deus fala para seus filhos, porque Ele nos ama. E aí, amados irmãos, Neemias apresenta ao rei o desejo do seu coração. E como Deus já vinha há tempo, desde muitos anos, desde o rei Sírio, Dario, já vinha Deus trabalhando em favor de Israel. Artaxerxes era apenas mais um que Deus estaria usando para continuar abençoando o seu povo. E agora me veio uma palavra direitinho do céu para você nesta noite. Aleluia, muda rei, sai rei, morre rei. Mas quando Deus quer abençoar, não importa quem é o rei, porque é Deus que está no controle do rei e do povo. Do rei e do povo. Do rei e do povo. Todos estão nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Não temas. É Deus que está no controle também da vida do rei. O rei só faz o que Deus permite. Artaxerxes podia muito bem dizer: não, isso não é comigo, é problema teu e deles lá. Mas Deus estava no controle de tudo. E quando Deus destituiu o Império Babilônico e colocou o Império Persa no lugar, é porque Deus usou o Império Persa para abençoar o seu povo, que há 70 anos estava debaixo da maldição da escravidão.
Chegou o tempo de você ser abençoado. Aleluia. Chegou o tempo de você ser abençoado. Descanse em Deus. Descanse em Deus. E aí o rei lhe autoriza a ir a Jerusalém para uma missão tremenda, a de reconstruir os muros de Jerusalém. Queridos, rei meu senhor, disse Neemias, não posso ir assim. Tu sabes que a minha trajetória é longa, e as nações pelas quais eu hei de passar não são amigas de Israel, e me matarão. Eu só saio daqui se eu colocar parte dos seus exércitos, soldados, para me guardar, para me guarnecer, para me conduzir. E outra mais, rei, eu preciso de madeira, e de muita madeira, para reconstruir os muros e fazer as portas dos muros. E o rei lhe dá carta de recomendação. E aí, quando o rei dá carta e assina, só não obedece quem é doido. Só não obedece quem é doido. E por onde Neemias ia passando, todo mundo abria as portas. E ninguém ousava interromper sua caminhada, porque ele tinha carta de autorização do rei Artaxerxes para passar livremente. E outra coisa mais, Neemias não foi buscar madeira. O rei mandou alguém tirar a madeira e levar para Jerusalém. Vai lá. Tira e leva para Jerusalém. Quando Deus quer abençoar, não precisa nem tu ir lá. Deus manda alguém preparar e levar na tua casa. Deus manda alguém, vai lá, faz e leva para meus filhos, porque eles estão precisando disso agora. E quando Deus manda, ninguém resiste, queridos. Você faz até o que você não quer fazer. Você vai até onde você não pode ir, mas quando Deus manda, Ele tira sono. Deus tira sono. Deus dá descanso a quem está cansado. Aleluia. Dá condição a quem não tem condição, até quem não tem dinheiro, mas eu só tenho este Deus. É este que você vai levar. E eu, de você cuido eu, diz o Senhor. Faz o que eu estou te mandando. Aleluia, aleluia. Eu confesso que eu programei outra coisa para falar nesta noite. Eu não estou conseguindo olhar para esse bichinho aqui, o que eu escrevi aqui, glória a Deus. E fiquei preocupado porque eu não tive tempo para preparar muita coisa. Mas Deus conhece todos nós. Queridos, e Neemias chega em Jerusalém, e ele não perde tempo, porque ele sabia por quem foi enviado e para que foi enviado. Ei, obreiro de Deus, que Deus escolheu para a obra. Se não sabes quem te chamou, quem te escolheu, nem para que te enviou, ele tem para uma obra, e a obra que ele tem para ti, és tu quem tens que fazer, não sou eu que vou ter que fazer. Convida alguns dos poucos, não todos, porque é claro, Neemias nos conhecia a todos e sabia que não podia contar com todos. Chamou os poucos e disse: vamos fazer uma ronda comigo agora à noite. Em uma hora que todo mundo está dormindo, eu vou olhar em loco, vou ver em loco qual é a situação real. Eu vou ver se é verdade o que meus irmãos disseram lá em Suzano. E Neemias monta, não sei se no cavalo, se no jumento, se no camelo, não sei. A Bíblia diz, no capítulo 2, que ele foi montado. E diz mais, que não houve lugar por onde o seu animal não pôde passar. Por ser distante o percurso que ele havia de fazer, ele fez montado. E na verdade ele constatou que o estado
dos muros era de feísco coração. Não seja um Sansão. Não seja um Sansão. Sansão, sua desgraça, porque ele não soube guardar o mistério de Deus na sua vida. Guarda os mistérios de Deus na tua vida. No tempo certo, no lugar certo, Deus vai te vai ajudar. E depois que ele constatou, aí ele convida o povo. E o povo se chegou para ele. Paz, meus senhores. O que não foi feito em 90 anos, ele fez em 52 dias. O que não foi feito em 90 anos, Neemias fez em 52 dias. Pastor, e o que foi que faltou em 90 anos? Faltou alguma coisa. Mas eu não vou dizer que faltou totalmente. Eu vou dizer que Deus escolhe a pessoa certa para a obra certa, para o tempo certo. Como falei a princípio, Zorobabel veio e reconstruiu o templo. Esdras veio e restaurou o culto no templo. Neemias veio e restaurou que os muros de Jerusalém. E muros fala de proteção. E aqui é onde eu trago para a igreja. Cidade sem muro no Oriente era cidade vulnerável, fracassada, desprotegida, pronta para ser invadida por qualquer inimigo facilmente. Igreja sem doutrina é como altar sem fogo. Igreja que não tem doutrina, não restaura os princípios doutrinários dela, é uma igreja que não tem proteção divina, e aí todo mundo anda como quer, faz como quer, anda por onde quer, diz o que quer, e ninguém tem nada a ver com a sua vida, nem Deus tem a ver, então vai por onde quer. É crente que não tem doutrina, mas crente que tem doutrina na sua vida, é crente guardado por Jesus Cristo, protegido pela palavra de Deus, guardado pela sã doutrina. A doutrina que edifica, que fortalece, a doutrina que dá força, que revigora e que restaura a intimidade com Deus. Pastor, o que é doutrina? Doutrina é o sã ensino, ou o santo ensino da santa palavra de Deus. Ensinada, pregada na sua essência, sem adulteração, sem mistura, sem isenção, ou sem negar as verdades da Bíblia. Isto é sã doutrina que protege a igreja. E eu falei que se nós não tivermos doutrina como igreja, seremos altar sem fogo. Lembra-se de Elias? Diante dos 450 de Baal, enquanto eles gritavam, se cortavam, se lapanhavam e faziam estripulia. Baal, manda fogo, Baal. Baal é morto. Baal não tem vida. Baal não tem poder. Baal era o boneco lá de madeira, lá de louça, uma coisa qualquer, e cada um fazia seu Baal como podia fazer. E ficaram até meu dia gritando. E Elias zombava. Fala mais alto. Quem sabe? Ele está dormindo. Você está viajando. E onde está não tem sinal. Fala mais alto. Sabe o que é isso? Confiança no Deus que se serve. Elias sabia que o seu Deus ia lhe ouvir. Ou seja, o meu Deus nunca me fez vergonha. Nunca me decepcionou. Nunca me deixou passar vexame, porque meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel. E lá depois de 1000 dias, olha, já passou o tempo de vocês, agora é a minha vez. E Elias, está aqui 2 bezerros, escolha um, é o que vocês quiserem. Confiança.
Está aqui 2 bezerros, escolha o que vocês quiserem. Eu não vou escolher o meu primeiro. Primeiro, vocês escolhem o de vocês. O que sobrar é o meu. Igualzinho, irmãos. Abraão e Ló. Ló, se você escolher o norte, eu vou para o sul. Se o sul, para o norte. Escolhe primeiro, Ló, para onde tu queres ir. O que me restar, não tem problema. Ei! O que te resta, se estiver debaixo da bênção de Deus, pode descansar. Pode ser um torrão seco. Deus vai fluir água. Deus vai brotar um oásis em pleno deserto. Mas você vai prosperar, glória a Jesus. É impossível para você, para Deus não. Glória a Jesus. O Chumeco dizia que quando foi enviado para Pão de Açúcar, alguém disse: Zé, tu vai lá comer palma. Disse, tá bom. Ele disse, foi o contrário. Não faltou queijo e leite todo dia na mesa. Deus transformou a praga de palma em queijo e leite todo dia na mesa. Glória a Jesus. Já pensou, irmãos? Em pleno deserto, não tinha crente, não tinha dinheiro, e Deus mandava todo dia pão e queijo, pão e leite, pão e leite, pão e leite. Então, glória a Jesus, não faltou pão e leite para ele comer. Sabe por quê? Porque Deus faz manar mel quando nem tem abelha. Glória a Jesus. Quando nem tem abelha, Deus manda mel. Queridos, e Neemias põe a mão na obra, convida e o povo vem. E ele chamou o povo e lá vai os inimigos quando viram aquele negócio, agora estou indo. E aí Sambalate, que nunca faltou na vida do povo de Deus, um tal de um Sambalate. Sempre tem Sambalate ao seu redor, para dizer não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai prosperar. Isso não vai prestar. Aí você diz, eu sei que eu confio. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei para quem trabalho. Eu sei para quem trabalho. Eu vou descansar, porque o meu Deus me fará prosperar. Ainda que todo mundo diga que não, o meu Deus diz que sim. Aí lá vem um Tobias, outro incrédulo terrível, o Gessinto miserável. A Bíblia não diz, mas diz historiadores em fonte esta Bíblia, que estes 3 homens eram governantes de regiões vizinhas a Israel. Sambalate governava Samaria, e eles viram o muro subindo, e quando estava na metade, aí eles se indignaram, vamos lá matá-los. E Neemias, que estava no palácio como guerra. Quem Deus chama, quem Deus escolhe, Ele dá habilidade estratégica para lidar com determinadas situações que vêm à sua vida. Se você se considera um soldado do exército de Deus, pode ficar tranquilo que Deus vai te dar estratégia quando tu achares que não tem nada aqui a fazer, mas Deus vai te dar. E aí Neemias chamou todos os judeus e até os nobres da cidade, vem para cá também, se junte a nós. Um grupo trabalhava, outro grupo tinha a espada na mão empunhada. E alguns deles trabalhavam com a mão, mas estava aqui a espada na cintura, pronta para agir a qualquer momento. E como não conseguiram parar o projeto de Neemias, queridos, escuta bem, tem até aqueles que dizem que é irmão da gente. Sou teu irmão, te amo, sou teu amigo, estou te abraçando, meu punhal está aqui, ó. E Sambalate contratou um judeu traidor para tentar enganar a Neemias, mas quem tem visão de Deus não é enganado, quem tem visão de Deus não é atropelado, quem tem visão de Deus não se deixa levar por estas coisas, quem tem visão de Deus não tem medo de afrontas, glória a Deus. E Neemias não atendeu a nenhum dos seus chamados. Diga para eles
que eu estou ocupado em uma grande obra e não posso descer. Ei, filho de Deus, se tu estás ocupado em uma grande obra, não desce, porque descer, aleluia, é ir lá para baixo. É ir lá para baixo. Deus não te chamou para descer, mas sim para subir, e subir, e subir, e subir, glória a Deus. Amados irmãos, Neemias restaura os muros. E depois dos muros restaurados, outro problema. Mas Neemias volta a Suzã. Quanto tempo passa lá, a Bíblia não diz, e eu não me atrevo a dizer, nem conjecturar. Mas a verdade é que ele foi e depois voltou. E quando Neemias voltou, ele encontrou um outro problema para administrar. Agora, é que ele percebeu que os seus irmãos judeus haviam se misturado e casado com um monte de mulheres moabitas, amonitas. Houve uma mistura grande no meio do povo, glória a Deus. E aí, ele ficou indignado e convidou todos aqueles que haviam tido casamento misto e colocou-os em uma reunião de concerto. E Neemias lhe apresentou a situação e eles receberam uma palavra e também aceitaram despedir as moabitas, as amonitas, e outras mulheres mais, aleluia. E era um problema. Esse mal não havia cometido apenas os judeus comuns, não. Malaquias, que é dessa era, dessa época, deu um grito terrível, usado por Deus. E ele começou pelo altar. Sacerdote que haviam casado com mulheres mais novas do que a sua. O divórcio estava assolando no meio do povo de Deus. E Deus nunca aprovou isso. Mas nós temos engolido isso porque não podemos acabar com esse negócio. Mas Deus nunca aceitou esse negócio no meio do seu povo. Mas Neemias tratou dessa outra restauração, a restauração das famílias. Então nesta noite é noite de restauração de Deus na sua vida. A igreja restaurando os seus princípios doutrinários. Glória a Deus. E aí, amados irmãos, se houvesse tempo, eu ia falar das portas que Neemias restaurou. A porta das ovelhas. E dizem os historiadores que esta foi a primeira porta por onde Jesus entrou em Jerusalém. E aí tem uma mensagem. Tem a porta dos monturos, tem a porta do vale, e em cada uma destas portas tem uma mensagem espiritual para nós. E quando Neemias pensou em restaurar as portas, ele dividiu as tarefas. Sacerdotes juntaram-se a outros sacerdotes, e cada um foi levantando uma porta, e a cidade foi se fechando e foi se protegendo. Aprove Deus nesta noite, amados irmãos, a gente restaurar todas as portas que estão destruídas em nossas vidas. E a Bíblia fala de uma última porta, a porta da fonte, e a fonte aí fala do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Há quanto tempo você não fala em mistério com Deus? Há quanto tempo você não sente a alegria do Espírito Santo? Mas nesta noite a porta da fonte, ela vai ser restaurada em tua vida, e o Senhor vai te devolver outra vez a alegria do Santo Espírito que um dia nos foi dado quando nós aceitamos Jesus como Salvador e fomos selados com o Espírito de Deus para produzir em nós alegria e gozo no Espírito Santo. Glória a Deus. Há quanto tempo você não fala em mistério? Há quanto tempo você não tem intimidade com Deus? Mas nesta noite o Senhor Jesus está aqui, porque Ele veio ao mundo para restaurar um Israel desviado.
o Israel perdido. Mas lá no Calvário, de cima da cruz, Jesus falava, glória a Deus, de perdão, de reconciliação, de restauração, glória a Deus, e não somente para o povo judeu, mas para tantos quantos reconhecem e aceitam o seu sacrifício como sendo o suficiente para, aleluia, termos outra vez comunhão com Deus. Queridos, às vezes até estamos dentro da igreja, até estamos indo para o templo. O povo de Israel, com Zorobabel, reconstruiu o templo. Mas, amados irmãos, se passaram décadas, o templo construído e o povo vendo o templo, indo para o templo, mas não sabia mais como adorar, como sacrificar, como rever a sua comunhão com Deus. E foi preciso de Esdras para levar o povo outra vez a Deus. Glória a Jesus. Cultos, amém, por isso, glória a Deus, porque vir ao culto é porque você tem sede, você tem desejo de se reencontrar com Deus outra vez. Fiquemos em pé, amados irmãos. Que eu passe, aleluia. Eu disse a princípio que eu não sei como foi que você chegou aqui. Eu não sei. Glória a Deus, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Se oração novo com Deus outra vez, eu te convido, glória a Deus, para que nós possamos unir força, unir graça, glória a Deus. E outra vez, glória a Jesus, sentimos o gozo, a paz e a graça de Deus, glória a Jesus. Eu vou orar por você, dê uma glória a Deus. Quem sabe você há muito tempo não fala em mistério com Deus, mas é um crente batizado no Espírito Santo, mas há muito tempo não tem uma renovação espiritual e quer se refazer nesta noite, glória a Deus. Se você deseja, ou quem sabe, você tem tido dificuldade de liberar um perdão, irmãos, a falta da liberação de perdão é uma porta fechada para a ação do Espírito Santo de Deus. Você tem guardado em seu coração remorso, tem guardado em seu coração coisas que impedem a ação do Espírito de Deus. Mas nesta noite está conosco o grande Senhor e Salvador, aquele que abre porta impossível, aquele que abre, aleluia, que quebra os ferrolhos, mas você passa e passa confiante que do outro lado Deus vai te dar vitória, glória a Jesus. Pastor, eu queria ir, mas estou com vergonha. Então continue com vergonha mesmo, não venha não. É você que sabe da sua necessidade. Pastor, se eu for aí, alguém vai saber que eu estou frio. Não precisa estar frio para necessitar de um renovo da parte de Deus. Glória a Jesus. Jesus veio para os necessitados. E eu sou nesta noite um necessitado de Deus. Eu não estou aqui porque simplesmente estou aqui porque eu vim trazer para o meu Deus alguma coisa para lhe apresentar. Então eu estou porque eu preciso de Deus. E preciso tão quanto você, amado Espírito Santo. Eu falei a palavra que o Senhor colocou na minha boca. Eu não falei o que programei. Eu não falei o que pensei, o que escrevi, o que detalhei. Eu não falei o que imaginei falar nesta noite. Mas eu me coloquei, Espírito Santo, à tua disposição. Charade cama sobre andai canabastéria. E conforme o Senhor colocou a palavra, eu falei, Espírito de Deus, porque eu não conheço as necessidades dos teus filhos, ó Pai, mas o Senhor conhece. O Senhor que sonda os corações. E talaba sobre a nábia.
O Senhor que esquadrinha os rins, glória a Deus. O Senhor que vai ao mais profundo da alma do homem. O Senhor que fala, Deus, porque sabe o que nós necessitamos de ouvir. A tua palavra, Deus, não voltará vazia, Senhor. Deus, se caramba, sublicama, de canabastária. Aqui tem crente que precisa de um renovo nesta noite. Ele precisa de um reencontro contigo, Deus. Ele não quer se render, ele não quer se render, Deus. Mas é o Senhor quem vai aonde eu não vou. A tua palavra vai, Deus, aonde eu não posso ir. Porque a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. A tua palavra é penetrante, é dinâmica, glória a Deus, e alcança as nossas necessidades. Espírito Santo de Deus, esquadrinha agora os corações. Arranca aquilo que está afastando do Filho de Deus. O privilégio de ter intimidade contigo, de ter comunhão contigo e de falar a tua língua, Espírito Santo. E dai uma renovação nesta noite. E produz um gozo profundo na alma, advinda do trono de Deus. Lamanei canama sobre andai. Corações endurecidos para liberar perdão, mas nesta noite, em nome de Jesus, este mal será desfeito e haverá liberação de perdão e haverá espaço para a ação do teu Santo Espírito, ó Deus, porque tu és fiel, glória a Deus, porque tu és fiel, porque tu és fiel, Senhor. Assim eu te peço, Pai, nesta noite, continua abençoando os teus filhos aqui. Pastor Edmilson, nosso pastor presidente, glória a Deus. Ajuda a tua igreja a crescer, a prosperar. Deus, em nome de Jesus, nós te oramos, nós te pedimos, nós te agradecemos agora e sempre. Amém e amém, glória a Deus. Digam todos comigo: o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E todos dizem: amados, um abraço para cada um dos irmãos e a paz do Senhor.